Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e estou aqui compartilhando conhecimento com você, aluno ou aluna dedicada que quer aprender um pouco mais de matemática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Para a resolução da questão número 53, que caiu na prova de matemática do ITA, primeira fase, vestibular para 2022, cujo tema é trigonometria no triângulo e no círculo. Uma questão muito interessante que exige bastante atenção e propõe o seguinte: sejam alfa, beta e teta ângulos internos de um triângulo. Se cosseno de beta mais teta é menor ou igual ao cosseno de alfa mais 2 betas, podemos afirmar que o triângulo não é isósceles, o triângulo não é retângulo, o triângulo não é acutângulo, o triângulo não é obtusângulo, não se pode garantir nenhum dos itens anteriores. Então a primeira coisa que a gente tem que se ater é que um triângulo tem a soma dos ângulos internos igual a 180 graus. Se eu somar aqui alfa mais beta mais teta, obrigatoriamente em quaisquer casos tem que dar 180 graus. Como esse canal é matemática simples e prática, eu vou mostrar isso aqui para você na prática, ok? Vou colorir aqui cada um dos ângulos do triângulo, olha, recortar esses ângulos e juntá-los novamente. Veja que formou um semicírculo, ou seja, metade de um círculo. O círculo completo é 360 graus, a metade é 180. Então aqui eu provo que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Como você viu, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então aqui alfa mais beta mais teta precisa ser 180 graus. Assim, olha, vou isolar esses dois aqui e dizer que beta mais teta é igual a 180 menos alfa. Cosseno de beta mais teta é igual menos cosseno de alfa, que é do ângulo suplementar. Veja aqui nessa demonstração, se você pegar o círculo trigonométrico e traçar um ângulo de 30 graus, o cosseno dele, lá pela tabela dos ângulos notáveis, você vai achar que é raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno do suplemento desse ângulo, o ângulo que com ele soma 180 graus, aqui no caso seria um ângulo de 150 graus, o cosseno dele está aqui simetricamente a uma mesma distância, tem o mesmo módulo, ou seja, é igual menos raiz de 3 sobre 2, porque daqui a aqui tem 30 graus também. Então toda hora eu posso dizer que o cosseno da soma de dois ângulos é igual ao oposto do suplemento desses ângulos, né? Se você pegar beta mais teta e procurar o cosseno, esse cosseno vai ser exatamente o mesmo cosseno do ângulo aqui que é suplemento deles, que com eles formam 180, porém negativo. Veja que está representado no círculo trigonométrico, cosseno de 30 e de 180. Isso aqui é porque são ângulos notáveis, mas quaisquer outros se enquadrar nessa regra também vale. Então por que eu estou fazendo isso? Porque no lugar de cosseno de beta mais teta, eu substituí por menos cosseno de alfa. Assim eu vou reduzindo esses ângulos aqui na jogada, para ficar mais fácil de eu determinar cosseno de um deles ou de dois deles. Menor ou igual cosseno de alfa mais 2 beta, certinho? Aqui eu posso passar esse para depois do sinal e dizer que zero, porque não ficou ninguém aqui, esse saiu e veio para cá, veio positivo. Mais cosseno de alfa mais 2 betas, porque já estava aqui. Então, eu só inverti a posição deles aí dentro da inequação, certinho? Agora, eu vou chamar esse alfa aqui de x e esse alfa mais 2 beta de y. Por que isso? Porque veja que eu tenho cosseno de alfa e tem essa misturada aqui, alfa mais 2 beta. Vou tentar tirar alguma coisa daqui para eu trabalhar com um elemento só. Então vou chamar de x porque essa é uma medida, vou chamar de y porque essa é outra. Poderia chamar de quaisquer outras letras, né? Como eu tenho uma soma de cossenos, eu posso transformar isso em um produto. A gente sabe que a propriedade dos cossenos diz que cosseno de A mais B é igual ao cosseno de A que multiplica cosseno de B, menos seno de A que multiplica seno de B. Cosseno da soma, transforma aqui num produto. Também eu posso utilizar a subtração de cosseno, né? Cosseno da diferença, cosseno de A menos B é igual ao cosseno de A, cosseno de B,
mais seno de A, seno de B. A única diferença é esse sinal. Quando aqui é mais, aqui é menos. Quando aqui é menos, aqui é mais. Certinho? E aqui eu posso aplicar o processo da adição ou subtração como queira. Se eu pego cosseno de A mais B e somo com cosseno de A menos B, né, tem que ser igual. Posterior à igualdade, veja bem, esse é negativo, esse é positivo. Seno de A, seno de B negativo, anula seno de A, seno de B positivo. Já esse aqui, olha, cosseno de A, cosseno de B mais cosseno de A, cosseno de B, que apareceu duas vezes, eu multiplico por 2, certinho? E aqui, ó, A mais B eu chamo de X. Por quê? Porque cosseno desse ângulo aqui foi chamado de X. E A menos B eu chamo de Y. Estou só repetindo isso aqui. A mais B igual a X, A menos B igual a Y, montar um sisteminha, aplicar o método da adição, A mais A, 2A, B positivo anula B negativo, X mais Y. Agora, isolando o A aí, X mais Y sobre 2. Volto na primeira equação e uso isso no lugar da letra A. Então, vou ter B igual X, no lugar que era A, passou para o segundo membro, passou negativo, X mais Y sobre 2. B igual. Aqui, tirando o menor múltiplo comum com muito cuidado, porque tem um detalhe aqui sutil, olha. 2 dividido por 1, 2 vezes x, 2x. 2 dividido por 2, 1 vezes x, x negativo. Porém, esse menos interfere em tudo que está no numerador aqui. Interfere no x, interfere no y. Então, aqui é um menos, menos y. 2 dividido por 2, 1 vezes y, y. Mas tem esse menos na jogada. Se esquecer isso aqui, meu amigo, minha amiga, era uma vez. Então, B igual 2x, tira x, fica x sozinho. Menos y sobre 2. Então, eu volto aqui, ó, cosseno de x, né? Cosseno de y é igual 2 que multiplica. No lugar que antes havia A, agora A, x mais y sobre 2. No lugar que antes havia B, agora A, x menos y sobre 2. Então, reescrevendo isso aqui, ó, 2 cosseno de A, cosseno de B, vai dar 2 cosseno de x mais y sobre 2, que é o A, cosseno de x menos y sobre 2, que é o B. Tá aqui, ó, só transcrevi esse para cá, trocando o A por x mais y sobre 2 e o B trocando por x menos y sobre 2. Como o x vale A, olha aqui, ó, x igual a A, vou tirar esse x, colocar um A. Como y vale A mais 2B, vou tirar esse y, colocar A mais 2B. Veja aqui, x é A, então no lugar de x está esse A. Y é A mais 2B, no lugar de y está A mais 2B. Isso tudo está sobre 2. Aqui, reduzindo os termos semelhantes, A mais A, 2A, mais 2B sobre 2, dividindo tudo por 2 aqui, ó. 2A por 2 dá A sozinho, 2B por 2 dá B sozinho. Então, fica A mais B. Então, eu volto, coloco 2 cosseno de A mais B, vezes cosseno de x menos y. O x vale A, então A, menos y. O y é A mais 2B, então menos A, menos 2B. Não podemos esquecer que menos y é menos tudo que está na equivalência do y, menos 2, menos 2b. Isso está sobre 2. Então, e a gente pode cancelar A com menos A, sobrando assim menos 2b sobre 2, que é a mesma coisa que menos b. Então, vou procurar aqui cosseno de menos b. E eu vou mostrar para você que cosseno de menos b é igual ao cosseno de b. Porque o que acontece? Cosseno é o movimento direita e esquerda. Se eu tiver um ângulo b aqui do lado direito, o cosseno dele está exatamente aqui. Mas se eu tiver menos b, que está abaixo aqui, no sentido horário, né? Menos do lado de baixo, mais do lado de cima desse eixo, veja que o cosseno está exatamente na mesma direção. Então, cosseno de b ou cosseno de menos b é a mesma coisa. Então, eu vou ter 2 cosseno de alfa mais beta vezes cosseno de beta maior ou igual a 0. Veja que esse aqui estava maior que 0, eu passei para antes do sinal, mas continuou maior que 0. O 0, que é o menor, está do lado da pontinha menor. E tem o seguinte, quando eu tenho esse 2, se eu jogar ele para depois da igualdade, porque aqui é um produto, ele chega lá dividido, e 0 dividido por 2 é 0. Então, esse 2 que está aqui eu posso jogar para o outro lado e o 0 vai ser dividido por ele e termina em 0. Então, aqui a gente tem alguns casos diferentes. Para que seja maior que 0, o primeiro caso que eu posso considerar é o seguinte, esse cosseno de A mais B ser igual a 0,
E o cosseno de B seria igual a zero. Assim, 0 vezes 0 dá 0. Aqui pode ser igual, né? Maior ou igual. Então, vou considerar a possibilidade de ser igual. Com o primeiro sendo 0 e o segundo sendo 0. Para que cosseno de A mais B seja 0, vamos no círculo trigonométrico que a gente pode perceber que A mais B precisa ser 90 graus. Por quê? Porque o cosseno que é 0 é o de 90 graus, que está no centro. Não deslocou nem para a esquerda nem para a direita. Se alfa mais beta tem que ser 90 graus... Logo, beta sozinho também tem que ser 90. Por quê? Porque todo triângulo tem a soma dos ângulos internos igual a 180. 90 aqui, 90 aqui. Com isso, o alfa vai ser 0. Por quê? Porque os três ângulos somados têm que dar 0. Se aqui alfa mais beta deu 90 e o beta é 90, é porque o alfa é 0. Impossível. Não pode um ângulo ser 0. Se for 0, não forma triângulo, forma uma reta. Vamos agora ao segundo caso, que seria a possibilidade do cosseno de alfa mais beta ser igual a 0 e o cosseno de beta ser diferente de 0, porque aí também daria um resultado 0. Algo igual a 0 vezes algo diferente de 0 dá 0. Como a gente já viu, para que o cosseno de alfa mais beta seja 0, o alfa mais beta precisa ser 90. Se o alfa mais beta precisa ser 90, o θ tem que ser 90, porque junta os três ângulos alfa, beta e θ para dar 180. Se o θ dá 90, vou até colocar ele aqui, olha, se o θ dá 90, desse segundo caso decorre o seguinte, esse triângulo pode ser isósceles, ele pode ter esses dois catetos com a mesma medida. Se o alfa valer 45 e o beta 45, ó, 45 com 45, 90, fecha. E o θ valer 90, se esse ângulo é 45 e esse é 45, esse lado é igual a esse. Então, esse triângulo pode sim ser isósceles, é falsa essa afirmação. Por outro lado, se o θ valer 90, ele pode ser sim um triângulo retângulo. Falsa também essa afirmação que diz que o triângulo não é retângulo. Ele pode, num dado momento, ser sim. Terceiro caso é o caso da gente pegar cosseno de alfa mais beta diferente de 0 e cosseno de beta igual a 0, porque se isso for diferente de 0 e isso for 0, na hora que eu multiplicar também o resultado vai ser 0. E aqui eu já sei que se o cosseno de beta é 0 é porque esse beta vale 90, porque a gente sabe que o cosseno que dá 0 é o cosseno do ângulo de 90 graus, ou π sobre 2. Então, o alfa mais beta, por outro lado, também tem que somar 90 para assim o triângulo dar 180. Aqui eu ainda confirmo esse caso de que o triângulo pode sim ser retângulo, né? O beta pode valer 90, o triângulo pode ser retângulo, então confirma a falsidade dessa afirmação. O quarto caso é a gente pegar o cosseno de alfa mais beta, falar que ele é maior que 0, que ele é positivo, e o cosseno de beta e falar também que ele é positivo. Dois valores positivos termina positivo, ou seja, dois valores maiores que 0 termina maior que 0. Então, nós temos aqui a possibilidade do alfa mais o beta ser menor que 90 para que o cosseno dele seja maior que 0. Porque, olha, para que o cosseno de um ângulo seja maior que 0, ele tem que estar aqui no primeiro quadrante. Então, nós podemos afirmar que alfa mais beta é menor que 90. Por quê? Porque para o cosseno dele ser maior que 0, ele tem que estar no primeiro quadrante, que aqui é a zona positiva, em termos de cosseno. Primeiro quadrante, ou então no quarto quadrante. Mas aqui no quarto quadrante não poderia, que passaria dos 180. Então, aqui ele está no primeiro quadrante. Para que o cosseno dele seja maior que 0, então alfa mais beta tem que ser menor que 90. E para que o cosseno de beta sozinho também seja maior que 0, ele também tem que ser menor que 90 graus. Olha, esse espaço aqui, ó, 0, 1, 2, 3, até chegar a 90. Chegou para cá, já passa a ser negativo. E se o alfa mais o beta é menor que 90, como o triângulo tem 180, o θ, que é o outro ângulo que resta, tem que ser maior que 90. Se o θ é maior que 90, olha, se o θ que está aqui é maior que 90, a gente sabe que ele é um triângulo que, quando o triângulo tem um ângulo com mais de 90 graus, a gente diz que ele é obtusângulo. Então aqui cai por terra essa afirmação, porque ela diz que o triângulo não é obtusângulo. Em um dado momento ele pode ser sim, porque o θ é maior que 90. Para que o alfa mais o beta juntos seja menores que 90, o θ tem que ser maior que 90. Se o θ é maior que 90 graus, esse triângulo é obtusângulo. Jogou por terra aqui. Falsa.
No quinto caso, a gente deve considerar que o cosseno de alfa mais beta seja menor que zero e o cosseno de beta seja menor que zero, porque assim o cosseno de alfa mais beta sendo negativo e o cosseno de beta sendo negativo, negativo por negativo, positivo, dá maior que zero. Assim, a gente sabe que alfa mais beta precisa ser maior que 90. Tem que estar no segundo quadrante, porque aqui, antes do 90 é tudo positivo, passa do 90 vai para a esquerda, é negativo. E para que o cosseno do beta seja menor que zero, esteja aqui nessa zona negativa, é preciso que ele seja maior que 90. O 90 está aqui, ele passaria maior que 90. Então aí, se o beta é maior que 90, confirma sim que tem que ter um dado momento que o triângulo seja obtuso. Agora, fechei assim todas as possibilidades e não houve nenhum caso que desse um triângulo acutângulo. Então, o triângulo não é acutângulo em hipótese nenhuma. Verdadeira essa afirmação. Com isso, cai por terra a última que diz: não se pode garantir nenhum dos itens anteriores. Pode sim, pode garantir o item C. O triângulo não é acutângulo, então essa afirmação é falsa. Sendo assim, a única afirmação verdadeira aí é a letra C. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula e peço a você que, se tiver gostado, compartilhe aí com seus colegas e não deixe de assistir a próxima videoaula, pois está muito bacana, beleza? Sucesso aí para você nos seus estudos! Se inscreva no canal Matemática Simples e Prática. Matemática simples, simples, simples e prática.